E aí, pessoal, o assunto da hora é Matheus Nascimento do Botafogo. E eu cometi um erro que eu preciso vir aqui conversar e discutir. Porque, de fato, a gente acaba caindo num preconceito perigoso. E eu caí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário fixado neste vídeo, você tem o link de um trabalho home office passo a passo para se conseguir uma renda de mais de R$4.000 com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Nada mirabolante. Está aqui no link abaixo, você vai conferir. Gente, eu defendi com unhas e dentes que o Grêmio fosse buscar lá o Matheus Nascimento, jovem. Aí muita gente corneteou. Pô, César, mas vai chegar aqui, vai jogar com 23. E eu fiz isso de maneira forte porque vi no menino um talento. E fui procurar algumas histórias e saber o que se fala também internamente, seleção brasileira, e realmente esse menino é fora da curva. Mas olha a loucura, e por que a gente acaba caindo no mesmo erro, e a gente tem que vir aqui muitas vezes para fazer uma meia-culpa, inclusive do que a gente pensa. E eu cometi um erro grosseiro nesse episódio. Porque o Grêmio tem o talento em casa. E vocês sabem qual é a diferença do talento do Grêmio para o talento do Botafogo? 10 meses. Por que a gente não pede, ao invés de pedir a contratação de um talento do Botafogo, que é um jogador de outro nível, a gente sabe, por que a gente não pede que suba o Cauã Kelvin, que assinou o contrato dia 21 de janeiro e que é 10 meses apenas mais novo que o Matheus Nascimento? Por que a gente faz campanha para fora e para dentro não faz? Por que a gente não insiste, por exemplo, que de repente a gente dê oportunidade pro Zinho do Sub-17, que é muito talentoso e é mais velho, inclusive, que o Matheus Nascimento? Essa minha posição e o meu pedido de desculpas, ele cabe muito porque esse é um procedimento que o próprio Grêmio tem. A gente não está olhando para baixo no sentido de entender que a brincadeira é o jardim do vizinho é sempre mais bonito. É mais ou menos essa a realidade. A gente acaba, sem se dar conta, sendo preconceituoso com o que é nosso. Eu, por exemplo, tenho defendido muito, esse canal tem muito espaço de categoria de base, mas ontem eu não fui categoria de base. Ontem eu olhei pro gramado do vizinho. Ontem eu entendi que Matheus Nascimento era um grande investimento, porque está jogando a Série A, só está jogando a Série A porque alguém botou. No Grêmio só não está jogando a Série A porque alguém não botou. O Grêmio precisa finalmente entender que a sua estrutura, se olhado para a base, vai gerar muito mais do que tem gerado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E me parece que a comparação Cauã Kelvin e Matheus Nascimento, ela cabe demais dentro da nossa cabeça, da forma como nós procedemos. Ontem, por exemplo, numa entrevista que eu vi do presidente Romildo Bolzan pro Duda Garbi no YouTube e também da Rádio Gaúcha, ele diz, o maior talento que o Grêmio tem e que a próxima grande promessa que vai explodir, chama-se Cauã Kelvin, que tem 16 anos. Isso mesmo, que tem 16 anos. Esse menino, o Matheus Nascimento, vai completar 17 anos agora no final de março, e a gente está falando em gastar fortunas, e o nosso daqui a 10 meses vai estar onde? Aonde vai estar o nosso daqui a 10 meses? Porque quando eu conversei com as pessoas da seleção brasileira de base, sabe qual é o nível? Todos disseram, vocês têm o talento. O talento está ali. O talento está ali. Ah, ele pode demorar um pouco mais para maturar, mas sem botar para jogar, eu não sei. Então, dentro dessa realidade, eu acho que essa situação precisa ser convicção nossa, inclusive, do próprio torcedor. Eu, neste caso, só sou torcedor, não sou conselheiro, não sou nada. Então, a gente mesmo se coloca muitas vezes, mas ele jogou. Mas ele só jogou porque botaram. Ah, mas botaram porque o Botafogo foi mal. Não sei por que botaram. O fato é que ele jogou e deu resultado. O nosso não jogou e nem se tem imaginação de quando vai jogar. Então esse é o ponto. Nós temos o talento? Temos. Vamos botar para jogar. O objeto e o exercício é esse. A realidade é essa. A nossa forma de condução está errada no processo original. Passa pela cabeça do torcedor e passa, obviamente, pela gestão do Grêmio. Que
tem um processo hierárquico, como diz o presidente Romildo, então o TT não vai subir porque tem uma hierarquia. Que hierarquia é? Que hierarquia é se o TT, por exemplo, estava na frente do Ferreira? E eu tenho certeza que a ideia não era que ele passasse na frente do PP. Então, tinha uma linha e essa linha não se explica. Portanto, essa é uma modificação do próprio Grêmio em relação a ele mesmo, de consciência, de ideia de trabalho. Quando se busca um jogador de 23, 24 anos médio, se está trancando alguém que vem. Quando se pensa num jogador que é muito talentoso, é fato esse jogador, mas quando o mercado diz, tu tem um aí que tem o mesmo talento, tu está dizendo o quê? Tu está dizendo, lá eu posso pagar, aqui eu não posso. Por quê? Por que eu não posso chegar e dizer o seguinte, Cauã Kelvin, tu é isso mesmo? Vem, nós vamos começar a te usar, nós vamos começar a te testar, nós vamos começar a dar espaço para o teu talento brilhar ou não brilhar. Porque às vezes não brilha, a gente sabe. Mas às vezes brilha. E quando brilha, quem ganha? O clube. Foi assim historicamente. Todos os grandes jogadores nasceram assim. Nasceram de opções, de situações que ganharam força, sobretudo em cima dessa realidade de mercado. É assim o futebol. É assim que as coisas acontecem. Portanto, essa relação, quando eu me dei conta, e eu vou dizer o seguinte, quando eu comecei os telefonemas para saber quando é que esse menino tinha estourado, porque se ele era tudo isso, tal, que começaram a me dizer, César, eu não estou entendendo por que tu não fala do Cauã Kelvin. Eu falo do Cauã Kelvin. Só que eu jamais coloquei na minha cabeça que o Cauã Kelvin pudesse ser um jogador a ser testado. Eu sempre tinha na minha cabeça o seguinte, o Cauã Kelvin daqui a 4 anos vai ser testado. Mas por que a gente pode buscar um de 17 e não pode usar um de 17? O que muda? O que tem de diferente? Se alguém me explicar do ponto de vista médico, a maturação de um é maior que o outro, está resolvido o meu problema. Só que eles jogam na mesma posição, eles têm basicamente o mesmo histórico e eles são tidos pelas categorias de base como talentos muito parecidos. O Matheus é muito, muito conceituado e o Cauã Kelvin é muito conceituado. E eu não estou falando do Grêmio, do Botafogo, eu estou falando do mercado. Como eles são lidos no mercado. Então, dentro dessa situação, eu fiz questão de vir aqui colocar. Neste caso, é o Grêmio contra o Grêmio. Mas não é o Grêmio culpar alguém, algum diretor, não tem nada disso. É a nossa cabeça, a cabeça do gremista, que acaba entendendo em alguém ali e não vendo que nós temos ele aqui. E isso a gente precisa discutir. Por isso é que eu vim aqui conversar com vocês sobre isso. Quero muita opinião de vocês em relação a esse conteúdo. Valeu? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.